Fala, impressionadores, tudo bem? Aqui é a Camila, instrutora de PowerPoint no canal da Hashtag Treinamentos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um truque secreto para você não se perder mais entre as camadas do PowerPoint e entre os elementos. Sabe quando você tem muitas informações dentro de um slide e você não sabe nem por onde começar? Aqui vai um truque para você nunca mais se perder entre essa situação. Então, galera, antes da aula começar, eu só quero te pedir uma coisinha. Se você gosta de receber conteúdos de PowerPoint, se você gosta de receber os nossos conteúdos aqui da Hashtag, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque a gente tem vídeo gratuito aqui quase todos os dias. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, deixa seu like aqui no vídeo, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E também eu entender que você quer assistir mais conteúdos de PowerPoint e conseguir trazer coisas incríveis para vocês. Vamos começar a aula? Então, galera, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, algumas das vezes a gente fica muito confuso com situações dentro do PowerPoint e a gente acaba bagunçando na hora de aprender a organizar, né, os elementos e os slides. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como a gente pode trabalhar com o painel de seleção. O painel de seleção é um painel na qual a gente vai conseguir enxergar tudo que está dentro do nosso slide e enxergar a ordem de prioridade. Aqui na página inicial, eu peguei um slide aberto, tá? Para quem não sabe, esse daqui é um modelo do nosso banco de apresentações impressionadoras. E aí eu peguei ele só para mostrar para vocês como é que a gente consegue organizar os elementos, que você pode fazer com qualquer apresentação sua. Você vem aqui na página inicial em selecionar, tá vendo? Clica nessa setinha para baixo e vai te aparecer a opção de painel de seleção. Aqui no cantinho vai abrir um painel. Se você já mexeu com algum software de edição, você já deve estar familiarizado com as camadas. E o que são as camadas? Cada etapa aqui que a gente está vendo dentro, né, da composição, ela corresponde como sendo uma camada. Ó. Essa daqui era a textura, essa daqui é a imagem, né, o quadrado aqui que tem por trás da frase. Aqui é a caixa de texto, aqui a gente tem um retângulo, né, e aí a gente vai ter várias imagens e cada uma delas ela é muito importante e responsável pela nossa informação aqui. E de modo geral, o que a gente pode fazer? Para a gente entender o que a gente está fazendo, quando a gente cria um slide com muita informação, você pode vir nesse painel e renomear. Por exemplo, aqui eu posso colocar, ó, fundo, que eu já sei que é a imagem de fundo. Eu venho aqui, ó, clico aqui no olhinho e tiro o olhinho para ver o que é. Retângulo, caixa de texto. Retângulo, título. E aí eu consigo dar 2 cliques e ir renomeando isso, ó. Aqui eu já sei que é o título. E aí, depois que eu renomeio, eu sei o que é cada coisa, você consegue, ó, modificar a ordem que eles estão, tá vendo? Se eu trago aqui para trás, ou se eu trago isso para frente, isso modifica a minha visualização. Assim como eu também posso ocultar uma imagem. Então, é muito mais fácil da gente ter noção do que tem dentro aqui do nosso slide. Além dessa forma de organização, a gente consegue não só organizar aqui os elementos, né? A gente consegue também, ó, clicar sobre eles e criar um grupo, agrupar. E aqui eu crio um grupo, ó. Título. Selecionei todos eles e criei um grupo. E aí eu já sei que esse é o grupo do título, eu posso apagar todo ele junto. E aí dá pra você, inclusive, arrastar pra dentro, por exemplo. Esse retângulo aqui é o retângulo da cor. Ele tem que ficar aqui por cima, por baixo do fundo. Eu venho aqui, ó, vou selecionar esses 3. Aí eu posso vir aqui, ó, os 3 que estavam selecionados. Eu posso desagrupar, ó, desagrupei. E aí agora eu vou arrastar o fundo para baixo, que eu sei que é o certo, né, que ele precisa ficar por trás de tudo. E agora eu vou selecionar, ó, o retângulo, o título e o outro retângulo. Ó, clico aqui fora. Título, retângulo e retângulo, pressiono o Ctrl do teclado e vou clicando. Venho aqui em organizar, aí eu posso vir aqui em agrupar. E aí aqui eu crio agora título. Aí agora eu criei um grupo para o título. E se eu precisar apagar todo esse bloco de uma vez, eu posso apagar. Eu posso voltar ele também.
E aí você consegue sempre tirar a visualização dos elementos, sabendo o que você está fazendo. É uma maneira de você organizar e tornar o seu slide mais prático aqui com as camadas. E isso funciona, para cada um dos elementos que você vai abrir, ó, você vai ver que ele tem um grupo que você pode trabalhar. Por exemplo, aqui tem muito mais elementos do que o anterior. Então, ó, cada grupo foi criado. E eu posso, quando eu clico nessa setinha, eu minimizo o grupo e eu posso, ó, tirar a visualização daquele grupo específico. Aqui os grupos, eles são por meses, então eu consigo tirar aquele mês da visualização para modificar, para arrastar ou para caso eu não vá utilizar. É muito mais simples. O que você consegue fazer também é, por exemplo, aqui tá vendo a lateral, que você tem os slides, a gente tem o título e tem tudo mais aqui. Eu posso criar grupos também dessa lateral aqui da minha apresentação. Por exemplo, digamos que isso daqui, ó, eu clico no primeiro, pressiono o Shift e clico no último. Depois eu venho com o botão direito aqui, e aí o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo adicionar uma seção. E o que é essa seção? Com 2 cliques aqui, quando a gente já cria, já aparece aqui, ou com 2 cliques lá a gente modifica, você consegue colocar o título da sua sessão. Então pode ser assim, ó, apresentação principal, ou então apresentação Camila. Digamos que eu estivesse apresentando em dupla. E aí eu criei aqui a apresentação Camila, eu selecionei, só que aqui eu selecionei todos. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar e criar um outro. Eu venho aqui, ó, a gente vai adicionar sessão, aí eu vou botar aqui apresentação João. E aí, digamos que eu estivesse apresentando com o João, eu já saberia que essa parte aqui para baixo, ó, fica para ele. Inclusive, tem como você ocultar e mostrar apenas a apresentação daquela pessoa. Então, a pessoa vai conseguir visualizar e fica muito mais fácil de você organizar a sua apresentação. Uma outra maneira que você também trabalha com camadas e elementos dentro aqui do PowerPoint é quando a gente trabalha com painel de animações. Olha só. Tem essa aba aqui que se chama animação e ela tem um painel de animação. Ele é bem parecido com o de seleção. Vou fechar aqui o de seleção para vocês verem. Vocês sabem o que são animações? Animações são movimentos que a gente faz, ó, na nossa apresentação. E aí eu consigo colocar, por exemplo, um efeito para acontecer em cada elemento. E aí, como eu consigo colocar um efeito para cada elemento, eles podem acontecer um depois do outro. Então, por exemplo, eu quero que primeiro pisque esse de planejamento e depois pisque esse aqui. Então, eu venho lá, ó, vou aqui agrupar, voltar lá no início para funcionar junto, agrupei aqui esse segundo grupo. Aí, eu vou clicar aqui em animações e vou colocar em pulso também. Só que eu quero que ele apareça depois, tá vendo? E aí aqui eu consigo no painel de seleção, ó, arrastar pra cima e pra baixo. Tudo que tá pra cima aqui, ó, é o que acontece primeiro. E o que tá embaixo acontece em sequência. Além disso, né, no painel de animação, tem como você trabalhar com outras opções, como, por exemplo, começar após o anterior. E aí eles conseguiriam começar um após o outro automaticamente. Assim como você tem como configurar para começar com um clique ou com o anterior para começar junto, você tem como configurar um atraso e a duração também da animação. Eu já falei sobre animação em outro vídeo também, mas o que eu quero mostrar para vocês é como é importante, né, você criar esse painel de animação aqui para você trabalhar com camadas dentro do PowerPoint. Vou pegar aqui um outro exemplo que tenha mais elementos. Aqui vou abrir um painel de animação que a gente tem mais elementos. Vou aqui botar em tela cheia para vocês verem como acontece. Primeiro abre a tela e depois abre cada um dos elementos coloridos para então aparecer essa timeline. Então, vocês vão ver que todos os elementos que estavam agrupados, eles começam aqui e aí começa com o anterior. Vai abrindo cada um dos elementos. Se eu chegar aqui e mudar a ordem, por exemplo, ele vai modificar a ordem da abertura também, ó. A ordem da animação, ó. Tá vendo que o título 4 foi antes do título 5 na primeira vez que a gente viu, e agora ele aconteceu ao contrário? Isso foi porque eu mudei a ordem. Então, você
sempre é bom, quando você trabalhar com os agrupamentos, você renomear, né? Sempre renomeia aqui os efeitos para que você tenha uma maior facilidade, né, na hora de você modificar a posição. Mas basicamente o que está em cima, ele vai acontecer primeiro aqui e o que está embaixo vai acontecer por último. Então você consegue trabalhar com camadas e entender muito bem como é que funciona cada coisa aqui dentro do PowerPoint. E isso funciona para milhares de coisas, inclusive para os elementos, para quando você vai unificar ou não. Você consegue trabalhar com sobreposição de um elemento, por exemplo. Esse elemento aqui ele vai sobrepor esse daqui. Você vai ver, vou fechar o painel. Abrir o painel aqui, painel inicial, painel de seleção. Painel de seleção, você vai ver aqui, ó, que o grupo dele tá acima do grupo do de baixo, né? Se você inverter a ordem, você vai ver que ele muda a posição aqui nessa listinha. Por exemplo, a gente tem muito costume de mexer aqui no organizar e botar em recuar. E aí você vai ver, ó, que o meu agrupar 5 desceu. Se eu colocar, ó, agrupar e trazer para frente, ele vai subir, ó. Ele veio aqui pro primeiro. Então, tudo isso tem muita relevância na hora que você vai criar uma animação, na hora que você vai posicionar os elementos. Vocês entenderam como é que funciona? Você sabia que dava para trabalhar com camada dentro do PowerPoint? Se você ainda não sabia que era possível, deixa aqui nos comentários se você aprendeu algo novo nesse vídeo e se você está curtindo aprender mais sobre PowerPoint também. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de aula, você também pode deixar nos comentários que com certeza, se essa sua dúvida for a mesma dúvida de outros alunos, eu vou fazer o possível para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E se surgiu curiosidade, né, de conhecer a nossa biblioteca, né, de apresentações impressionadoras, ela é um componente do nosso curso completo de PowerPoint. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição para caso vocês tenham curiosidade de adquirir. Mas se você curtiu essa aula, se você aprendeu algo novo, deixa seu like aqui no vídeo para saber que você está curtindo o conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal da Hashtags Treinamentos, se inscreve agora que a gente tem muito conteúdo bom aqui. Tem aula quase todo dia para te fazer chegar no nível impressionador. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se veja em breve aqui no canal. Tchau, tchau!